Eu sou Murilo Cordeiro, candidato a prefeito do município de Navegantes. Meu vice é o Cabo Benassi, tenho 45 anos de idade, sou casado com a Kátia, pai da Sofia, e sou vereador por 2 mandatos. Em 2012 nós fizemos 1.035 votos. Eu fui reeleito em 2016 vereador com 1.401 votos, me tornando o vereador mais votado da história da cidade de Navegantes na oposição. Navegantes é a única cidade de Santa Catarina que dispõe simultaneamente de um porto, aeroporto e de acesso direto à BR-101. Mas por falta de representatividade política, carece de investimentos do Estado e da União. O caso do aeroporto é emblemático, pois houve expectativa sobre uma ampla reforma que seria promovida pela Infraero e depois a notícia da concessão do terminal à iniciativa privada. Só que o edital que prevê a privatização tem falhas. Sequer ele prevê investimentos em uma nova pista e é possível que a transformação do aeroporto não aconteça. Se for eleito prefeito, o que o senhor pretende fazer para reparar isso? A cidade de Navegantes, infelizmente, realmente ela carece de representatividade. Infelizmente, nós nunca tivemos um deputado, tivemos um período curto, o suplente deputado que tivemos, mas nós precisamos aumentar a representatividade, eleger deputados estadual, federal, enfim, precisamos fazer que o Navegantes se una em torno de uma importância a nível de Estado. Nós temos, infelizmente, hoje a questão tanto de aeroporto quanto de porto. Nós temos dentro do Estado uma concorrência com outros municípios. Do Porto, por exemplo, nós temos a questão de Imbituba, São Francisco do Sul, Itapoá. Aeroporto também temos em Joinville, Florianópolis, enfim. Nós precisamos aí fazer com que Navegantes deixe de ser somente, infelizmente, um município dependente ainda historicamente de Itajaí, da região, e se torne autossuficiente. Navegantes é uma cidade que se descobriu turística depois do Parque Beto Carreiro. Até então, era um balneário de veraneio com famílias que investiam em casas na orla da cidade. Além da facilidade de ser vizinha do maior parque temático do Brasil, o que a cidade oferece de opção turística aos visitantes? 12 quilômetros de praia, um interior maravilhoso. Nós temos o Morro da Pedra, que poderia ser usado aí para atividades tanto rural como de atividades de esportes radicais, asa delta, enfim, parapente. Nós podemos ter tudo isso. Nós temos a questão do bairro São Pedro, que historicamente que é o bairro onde nasceu Navegantes, que poderia e deveria ter um mercado público do pescado. Nós temos, como eu falei, 12 quilômetros de praia que são subaproveitados. Nós precisamos de um plano municipal de turismo. Hoje o que tem de turismo é apenas os pequenos shows, quando tem. Não há um planejamento estratégico para que o Navegante possa aproveitar esse corredor turístico entre Balneário Camboriú até Beto Carreiro, Itapema e nossa região. Precisamos aí tratar o turismo com profissionalismo. Historicamente, as administrações públicas de Navegantes têm sido marcadas por ações do GAECO, Polícia Civil, Ministério Público, inclusive com agentes públicos e políticos envolvidos em escândalos de corrupção. O que o senhor pretende fazer, caso seja eleito, para evitar a corrupção no seu governo? Tolerância zero com a corrupção. Hoje eu sou um vereador que busco eu estou no segundo mandato, sempre busquei estar de forma muito coerente, buscando as investigações, com denúncias do Ministério Público, CPI, né, já fui autor e fui relator de uma CPI do plano diretor com 193 páginas. Eu vi as coisas horríveis que acontecem dentro do Poder Executivo. E nós agora precisamos ter tolerância zero. Pode ser o meu melhor amigo, meu maior apoiador na campanha. Eu eleito e fez a coisa errada, sairá imediatamente. Navegantes depende de Itajaí para o abastecimento de água e esse serviço tem tido muitas falhas. Desde o dia 13 de outubro, o Semasa tem vendido água com alto índice de salinidade. Neste final de semana, o rompimento de uma adutora em Itajaí deixou Navegantes sem água. O problema ainda se agrava na temporada de verão, quando a cidade recebe turistas e não recebe água suficiente para suprir a demanda. Qual o seu plano para a questão do abastecimento de água e saneamento da cidade, caso seja eleito prefeito de Navegantes? Eu, enquanto vereador, ano passado nós fizemos uma audiência pública na Câmara Municipal, justamente para discutir o tema sobre a água. Até a Semasa participou, a CESAM, e o promotor de justiça na época, o Dr. Márcio, foi muito incisivo com relação à falta de profissionais de capacitação técnica dentro da própria CESAM. Nós precisamos estudar ou fazer uma autarquia ou fazer um consórcio intermunicipal e mais, eu penso até na possibilidade de nós extrairmos a água, buscar água no Rio Luiz Alves ou
na altura de Ilhota, no próprio rio Itajaí-Açu. Nós precisamos, só que para isso precisa de investimento e, conforme nós já falamos, precisamos de representatividade. Precisamos investir milhões nesta área e com paliativo de emergencial são os reservatórios d'água. Mesmo que não haja uma movimentação maior em termos de independência da água para navegantes, nós precisamos investir de forma emergencial em reservatórios d'água. Fizemos todos os encaminhamentos nessa audiência pública do ano passado, mas infelizmente pouco, ou quase nada, foi feito. Navegantes enfrenta problemas crônicos na questão da mobilidade urbana. O primeiro dificultador é o ferryboat, instalado no centro da cidade. O projeto de um túnel ou de uma ponte nunca saiu do discurso político. A cidade cresceu sem planejamento e isso implica em ruas estreitas, becos e servidões calçadas sem qualquer tipo de padrão e acessibilidade, ruas esburacadas e um acesso vergonhoso ao Aeroporto Internacional de Navegantes. Como melhorar a mobilidade para pedestres e ciclistas e resolver a questão do congestionamento nos arredores do ferryboat? Nós também já fiz audiência pública com relação à mobilidade, eu enquanto vereador, mobilidade e acessibilidade. Em 2013 nós fizemos no início do ano essa discussão sobre entorno, sobre as filas do ferryboat. Infelizmente o município não tem uma solução. Há uma discussão, não estou sendo militante dessa proposta, mas há uma discussão da construção por parte da empresa de uma terceira rampa ali do lado da prefeitura, enfim, até pagando o aluguel para o município daquele terreno quando temos o estacionamento da prefeitura hoje. Há essa discussão até para desafogar a questão das filas do ferryboat. Nós precisamos criar também um plano municipal de mobilidade e acessibilidade. Hoje, em Navegantes, se faz obra. Eu sei porque tem um caso, nós temos um candidato, o Jairton Fabene, que é da Democracia Cristã, um partido do meu vice. Nós temos ele detectou, eu sempre faço transmissões com ele, eles fazem, por exemplo, piso podotátil, onde a pessoa bate na parede. Eles fazem, levanta a calçada 20, 30 centímetros e o ponto de ônibus fica, eles não levantam o ponto de ônibus. Então a pessoa, ele bate com a testa lá no teto, do ponto de ônibus. Então isso é um amadorismo muito grande que nós enfrentamos. E para acessibilidade, por exemplo, nada melhor do que uma pessoa que é deficiente, principalmente visual, ou um cadeirante, que ele possa estar ajudando nos projetos a fiscalizar desde uma obra que é construída até de uma calçada, enfim, de uma rua. Eu acho que tem que ser essa parceria para que nós possamos evoluir. Mobilidade tem que contratar uma empresa ou um profissional com conhecimento para fazer um amplo estudo. Navegantes nunca conseguiu lançar o edital para o transporte público da cidade. Em 2019, chegaram a ser feitas audiências para discutir a concessão, mas até hoje a concorrência pública não saiu do papel. Isso implica em outros problemas, como a falta de abrigos de ônibus, itinerário entre os bairros, terminais e maior mobilidade para a população. Qual a sua proposta para que a cidade tenha transporte público garantido? Infelizmente, desde 2012, como você falou, nós não temos um transporte municipal. O que tem hoje é transporte intermunicipal. Navegantes Ilhota, Pissarras, Luiz Alves, enfim. Nós temos esse transporte que é precário. Hoje nós precisamos fazer um estudo, mas um estudo pé no chão. Hoje nós temos várias possibilidades de, por exemplo, de você transformar o transporte coletivo, por exemplo, com transportes menores, com vans ou micro-ônibus, onde a pessoa, por exemplo, que mora lá no final, na rua Josélino Rocha, no final da minha praia, se ela quiser pegar um ônibus, ela vai ter que andar 3, 4 quilômetros até a praia, no caso, para ir para Pissarras ou para ir para o Gravatá. Então não tem condições, nós precisamos oxigenar esse transporte nos bairros da cidade, todos os bairros. E nós só vamos ter isso a partir do momento que tivermos um plano de transporte um pé no chão. Hoje, nesses estudos, houve um projeto muito audacioso, com ônibus, com acessibilidade, tudo isso precisa, com os terminais, só que ainda não é possível, porque a empresa não tem capacidade de bancar uma passagem muito cara, por exemplo, sem um subsídio do município. Mas nós vamos fazer um estudo, mas um estudo com muita criatividade para atender todos os bairros. Navegantes ficou abaixo da média nacional nos anos iniciais, se observarmos os índices do IDEB para a educação. Já nos anos finais e no ensino médio, a cidade ficou acima da média. Por que há dificuldade em prestar uma boa educação nos anos iniciais, justamente os que permitem a alfabetização de uma criança? Falta de creche em vagas é outra reclamação frequente dos moradores. Quais são as suas propostas para a educação da cidade? Nós vamos criar nossa proposta é que
a educação tenha uma gestão democrática e participativa. Nós precisamos discutir educação com os nossos profissionais, também com a comunidade escolar, com os pais e com os próprios alunos. Nós vamos criar espaços, fomentar na realidade, espaços de leitura para as nossas crianças. Nós vamos buscar fazer com que a educação também tenha um acesso mais fácil à informática, onde as crianças também tenham acesso a esse novo mundo que está aí ao nosso redor. Há essa necessidade também de formação dos nossos profissionais para que a nossa qualidade melhore, na educação melhore ainda mais. E nós vamos trabalhar com esse intuito, tentando sempre aproximar a comunidade escolar, os pais da escola, porque quando há essa parceria, com certeza a educação vai melhorar. E com relação às vagas em creches, isso aí nós vamos ter que obrigatoriamente criar novas vagas. E nós só vamos criar se nós eliminarmos desperdícios no orçamento do município, gastos desnecessários em outras secretarias, e nós vamos aplicar principalmente na área da educação. A saúde de Navegantes sempre foi objeto de queixas da comunidade, mas o quadro piorou muito após a pandemia de Covid. Há relatos de espera de mais de 6 meses para uma simples consulta com especialista, falta de equipamentos e negligência que custaram a vida de bebês e adultos no Hospital de Navegantes, a UPA do Gravatá, que nunca saiu do papel, e estruturas de postos de saúde, como a Policlínica de Machados, que necessitam de reformas. Como mudar o quadro caótico da saúde de Navegantes? Economizando recurso onde deve ser economizado. Por exemplo, eu vou economizar em subprefeitos na cidade R$1 milhão por ano. Esse dinheiro pode perfeitamente ser dedicado à saúde. Eu tenho um colega meu esses dias atrás, que ele falou que esperou 6 anos para uma consulta com um oftalmologista. Isso me desculpa, não é problema financeiro, porque o município arrecada R$1 milhão quase por dia, e não fazem porque não querem. Falta um planejamento, falta humanização, falta trabalhar a estratégia da saúde da família, precisamos trabalhar a prevenção, precisamos terminar essa UPA do Gravatá, que é um absurdo. Nosso hospital aí foi promessa de campanha do ex-prefeito e do atual prefeito, e até agora nada foi feito. Nós precisamos economizar onde há desperdício, e não são poucas as áreas que têm desperdício, e aplicar diretamente na saúde, e dar formação para os nossos profissionais e atender uma comunidade com mais humanização. O senhor foi um vereador atuante e combativo na Câmara de Vereadores. Foi filiado durante 22 anos ao PT, mas saiu do partido e se filiou ao PSC. O seu vice é do DC, Democracia Cristã. Sua estratégia ao mudar de partido foi se aproximar de um eleitorado mais à direita e conservador? O senhor acha que seus antigos eleitores vão lhe acompanhar nessa empreitada, que é a candidatura à majoritária? Infelizmente, o que aconteceu com o PT a nível nacional é algo que não está no meu alcance a nível municipal. Sempre mantive, eu nunca mudei. Sempre tive uma conduta junto à comunidade. Eu sou do povo, tenho a caravana da cidadania, onde nós rodamos todos os bairros da cidade com a minha tenda, atendendo o povo. Isso é democracia participativa. Porém, o PT, infelizmente, ele tomou caminhos e enfrentou muitas dificuldades. E o nosso eleitorado, ele, hipótese alguma, admitia que continuasse no PT. Apesar de ser o vereador mais votado da história da cidade da oposição em Navegantes, eu tomei esse rumo não visando ser direita ou ser esquerda. Aprendi, Fran, que o melhor caminho a seguir é o caminho do meio. Quando eu falo que é o caminho do meio, não é centrão não, que eu acho também não gosto. O caminho do meio é aquele onde você extrai algo positivo da esquerda, algo positivo da direita, exclui algo negativo da esquerda, exclui algo negativo da direita, e eu consigo ter uma visão muito mais ampla. Deixei de enxergar, Fran, apenas a árvore. Hoje eu consigo enxergar uma floresta. E as pessoas que, na grande maioria, que sempre estiveram comigo, mesmo com o ideal de esquerda, grande parte está comigo, as pessoas de direita estão comigo. Então eu sempre fui assim, um político que conseguia abraçar parcelas, sou muito eclético, parcela considerável da sociedade, sem radicalismo, mesmo estando no PT, nunca fui radical, e de direita nunca serei. Meu caminho é do meio, que eu tenho essa liberdade de trabalhar e mudar a vida das pessoas.